Graça e paz, meu querido irmão, irmã, minha querida aluna, meu querido aluno. Nós estamos agora na terceira aula sobre demonologia. Eu mudei um pouquinho o tema por uma questão pedagógica, mas ele dá sequência à nossa última aula. E daí nós vamos passar a semana que vem já para o assunto sobre cura e libertação, após esse assunto aqui, que é muito importante. Então, semana que vem, nós já entramos no assunto de cura e libertação, para a gente poder já desmiuçar esse assunto de cura e libertação. Mas antes disso, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que a ação do demônio, ela é subordinada por Deus. Então nós vamos fazer uma análise do caso da Annelise Michel, ou Annelise Michael, como vocês quiserem chamar, que é a mesma Emily Rose do filme, tá? Do Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Então, antes de nós entrarmos já no nosso assunto, nós vamos primeiro rezar, pedir as luzes de Deus e o sangue de Cristo que venha sobre nós. É importante, irmãos, entendermos que a demonologia não se preocupa tanto em exaltar o inimigo, mas a perspectiva cristã é trazer luz sobre esse assunto tão importante para a fé cristã, que é a ação de Deus para libertar o homem e a mulher e trazer salvação àqueles que se encontram sob o domínio do mal. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, eu me coloco diante da Tua presença real e soberana. Eu reconheço que pelo Seu sacrifício na cruz, o Teu sangue preciosíssimo foi vertido para a minha total redenção e liberdade. Pela autoridade do meu batismo, eu clamo agora o poder do Teu sangue sobre mim, sobre a minha mente, sobre o meu corpo e sobre a minha história familiar. Senhor, sela-me com o Teu sangue. Crie ao meu redor uma cápsula intransponível de proteção divina. Que o Teu sangue precioso circunde a minha casa, os meus bens, o meu trabalho e os meus queridos, de depressão,
de divisão familiar, de medo ou de enfermidade espiritual. Que as mentiras do acusador, os laços dos vossos íntimos e os efeitos de qualquer palavra vexatórias proferidas contra mim sejam agora dissolvidos pelo poder purificador do teu sangue. Assim como o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas no Egito impediu a entrada do anjo exterminador, que o teu sangue divino seja hoje o meu escudo contra as forças do inferno. O inimigo pode rugir ao redor, mas ele não tem o poder de quebrar, violar ou transpor esta cápsula de graça, porque ela foi comprada por um preço infinito. Espírito Santo, preenche todo o meu ser, restaura a minha dignidade, cura minhas feridas e faz-me caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Nossa Senhora, Mãe do belo amor, e nossa Santa Patrona, protege-nos sob o teu manto. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus é minha vitória e o meu escudo intransponível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, vamos refletir uma síntese profunda antes de entrarmos no assunto da cura e libertação na perspectiva do Magistério da Igreja. Então, vamos refletir sobre a filosofia clássica e a teologia cristã, remetendo diretamente ao pensamento de grandes autores da Igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que vai iluminar o nosso estudo. Ou seja, a ação do demônio, ela é subordinada por Deus, em vista do bem do homem, da salvação do homem. Então, Deus é o motor imóvel. O que significa isso? Ou seja, Deus, ele é princípio sem princípio, motor imóvel, aquele que move todas as coisas, mas que não é movido. Ok? Então, ele é o princípio sem princípio. Ou seja, de Deus vem todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, criou também os anjos perfeitos e bons, como nós estudamos nas outras aulas. O mal no mundo foi obra do demônio. O mal no mundo é obra do demônio, ok? Mas Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Cheguem à plena verdade. A verdade cura e a verdade liberta. Pela verdade, somos curados e libertos. Então, aqui, entre Deus como motor imóvel e princípio sem princípio, há uma clara conexão com o ensinamento de Aristóteles. Aristóteles, ele é o pai da metafísica, que foi mais tarde cristianizada por São Tomás de Aquino, nas suas 5 vias, especificamente a primeira e a segunda. Motor imóvel, ok? Para que algo se mova ou mude, precisa ser movido por outro.
Então Deus é quem move todas as coisas. Deus quem cria todas as coisas. É dele que provém o mundo visível e invisível, o mundo que nós vivemos e o mundo espiritual dos bem-aventurados anjos e também os anjos que depois se tornaram anjos rebeldes. Para evitar um regresso infinito, é necessário um primeiro motor que move tudo, mas não é movido por nada. Então, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus existe desde sempre. Ok? Perfeito? Então, Deus é princípio sem princípio. Ele é a causa primeira, não causada. Não existe casualidade, mas existe a causa primeira não causada. Ou seja, Deus existe desde sempre porque Ele é Deus. E basta. Tudo deriva dele. Mas Ele sempre existiu por si mesmo. Ipsum esse subsistentes. Ou seja, Deus existe desde sempre. Na teologia cristã, toda a criação original de Deus é intrinsecamente boa. Nós falamos sobre isso. Quando pegamos Gênesis, tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. E por fim Ele criou o ser humano e disse que era muito bom. Ok? Pois o Criador é a bondade suprema. Os anjos foram criados como seres puramente espirituais, como já falamos também. Dotados de inteligência excelsa, de livre-arbítrio e em um estado de perfeição natural. Ok? Então os anjos foram criados perfeitos, sem nenhum resquício de maldade, sem nenhum resquício de mal. Porém, ainda que não houvesse perfeição em sua natureza original, a origem do mal se deu através do primeiro anjo que se levantou contra Deus, que a afirmação de que o mal no mundo foi obra do demônio nos leva ao debate teológico sobre a queda angelical e a natureza do mal. Já lemos sobre isso também no catecismo, né, nas outras aulas, e eu só estou relembrando vocês para entrarmos na nossa aula de hoje. Então, o mal, ele é privação, ok? Privação do quê? Segundo a linha de Santo Agostinho, a agostiniana, o mal não é uma coisa criada por Deus, pois tudo que Deus criou é bom. O mal é a privação do bem, como a escuridão é a ausência de luz. Então perceba, quando você está num ambiente escuro, aquela escuridão, ela é ausência de luz. Assim que você acende uma lâmpada, assim que você acende uma vela ou uma lanterna, aquele ambiente se ilumina. Ok? Isso que vai iluminar o ambiente é o fator que traz a clareza de tudo que está na escuridão. Ok? Conseguimos enxergar. Assim também é Deus. Deus, quando Ele entra na vida da pessoa, ilumina todas as realidades. O contrário da presença de Deus é a escuridão. Ou seja, o contrário da presença de Deus é a ação maligna, a ação do mal. E essa ação do mal, ela é subordinada por Deus. Porque Deus pode tirar de todo o mal um bem maior. Então, a queda do Lúcifer, né, o demônio,
Ele, sendo mais perfeito dos anjos, usou de seu livre-arbítrio para se rebelar contra Deus e, por soberba, desejando ser igual ao Altíssimo, ao rejeitar o bem supremo, ele introduziu a desordem, o pecado, no cosmos. Então foi, como nós falamos na passada, foi por inveja do diabo que a morte, o pecado entraram no mundo. Então, o mal do mundo, o mal no mundo, vem através da tentação no Éden. Essa desordem foi estendida a toda a humanidade. Portanto, o mal moral, o pecado e as suas consequências no mundo material têm origem no abuso da liberdade pelas criaturas racionais. Primeiro, os anjos caídos. Depois, o ser humano, o homem. Isso não é uma falha divina, mas é a origem do abuso da liberdade nos anjos e a origem do abuso da liberdade na pessoa humana, e não uma falha ou uma deficiência divina. Aqui nós temos essa estrutura que resolve o problema clássico, que é o problema do mal. Dentro da tradição escolástica, preservando a onipotência e a bondade absoluta de Deus, e localizando a origem da corrupção do mundo na queda da vontade criada. Assim fica claro para nós que a ação do demônio não é plena, é subordinada por Deus. Então, entenda uma coisa: por mais que Satanás, o demônio, ele tenha poder, ele seja poderoso, o seu poder é limitado. E a sua ação só pode acontecer segundo a autorização de Deus. Esse é um ponto crucial e que evita um erro teológico muito comum: o dualismo, como já falamos. O que é o dualismo? A ideia de que Deus e o demônio seriam duas forças opostas de poder equivalente lutando pelo universo. É aquele símbolo, tá? Tony Caldwell, Yin Yang, né? Que eu falei para vocês. Não há nenhuma compatibilidade entre o bem e o mal, e o mal nunca será maior que a força de Deus, que é o bem supremo. Na teologia clássica e escolástica, a soberania de Deus é absoluta. Assim declara a Igreja que a ação do demônio é estritamente subordinada e limitada pela providência divina. Nós não entendemos o porquê que Deus permite a ação do mal. Por exemplo, por que Deus permite a ação do mal na pessoa de Santa Gema Galgani? Ela sofria tormentos e ataques demônios direto. E ela oferecia pela salvação das almas. São Padre Pio, que era também sempre atormentado por esses espíritos malignos, que até se personificavam em cães que atacavam ele. Também aparecia no seu quarto, querendo arrancar seus olhos. E na tela da comunhão, quando as pessoas iam comungar, uma senhora foi possessa por um demônio que disse: ontem tentei arrancar seus olhos, mas não consegui, mas vou tentar de novo. E em outras vezes, quando um demônio, né, ali possesso em um homem, foi se confessar com o Padre Pio, e ali falava blasfêmias contra Jesus. E o Padre Pio entendeu que se tratava da ação do demônio. Então, nós temos também o caso de Santa Faustina, uma santa de Deus maravilhosa, que viveu a paixão de Cristo, né? Que viu Cristo crucificado, que recebeu
a graça da misericórdia divina, ela também sentia em si a ação do demônio. Ela via o demônio e ela teve visões místicas a respeito de Satanás, né? Visões do inferno ela tinha. Por que Deus permite essas coisas? Para mostrar que a santidade de Deus, que a sua presença, o seu amor e a sua misericórdia superam a ação do mal. Olha o santo que se tornou São Padre Pio. Olha a santa que se tornou Santa Gemma Galgani. Olha a santa que se tornou a querida, né? A nossa querida Faustina Kowalska. Então perceba que os santos que viveram essa realidade de sentirem e presenciarem a ação do demônio se tornaram santos maravilhosos que iluminam a fé e são exemplo para nós de santidade, de luta contra todo o mal. E nós também precisamos lutar contra todo o mal. Então, como falei, assim declara a igreja que a ação do demônio é extremamente subordinada e ilimitada pela providência divina. E aqui eu quero trazer um exemplo real da ação subordinada do demônio, que é o caso de exorcismo da década de 70, que inspirou o famoso filme O Exorcismo de Emily Rose. Esse filme é de 2005. Baseia-se na história real de uma jovem católica alemã chamada Anneliese Michael, ou Anneliese Michel, como vocês quiserem chamar. Diferente do que muitos pensam, o caso real é mais complexo, trágico e teologicamente intrigante do que a versão cinematográfica, tendo culminado em um julgamento judicial histórico na Alemanha em 1978, diga-se de passagem, o ano em que o Papa João Paulo II foi eleito Papa da Igreja. Anneliese nasceu em 1952, na Baviera. Então, quem é Anneliese Michael? Ela nasceu na Alemanha, é uma família católica, profundamente tradicional e devota. Era uma jovem inteligente, profundamente religiosa e que pretendia ser professora. Aos 16 anos de idade, Anneliese começou a sofrer de convulsões violentas, espasmos corporais. Ela foi diagnosticada pelos médicos com epilepsia do lobo temporal e começou a receber tratamento psiquiátrico e medicamentoso. Então perceba, antes de entrar à igreja para averiguar a questão da Anneliese, primeiro vieram os médicos, certo? Então vieram os psiquiatras para tratar a sua situação de epilepsia e de espasmos corporais. À medida que os anos passavam, o tratamento médico não surtia efeito. Pelo contrário, o quadro dela deteriorou drasticamente. Ela começou a ter convulsões visuais e auditivas. Ou seja, ela reclamava ver caras demoníacas enquanto rezava. Desenvolveu uma depressão profunda e uma aversão violenta a objetos sagrados, crucifixos, água benta e terços. A família de Anneliese era catolicíssima
E eles tinham imagens de santos praticamente em todos os ambientes da casa. Em todos os cômodos havia imagens. Crucifixo na parede, imagem de Nossa Senhora, imagem dos arcanjos, imagem de São José, imagem de São Bento e outras imagens de santos. Então, passou a manifestar comportamentos bizarros. Latia como um cão, comia insetos, bebia a própria urina no chão e exibia uma força física incompatível com o seu corpo debilitado, ou seja, ela tinha uma força excomunal. Tudo isso era permitido por Deus, por motivo que desconhecemos, mas que se tornou objeto de investigação por parte da igreja. Havia ali uma ação demoníaca explícita, porém precisou de um discernimento apurado por parte dos sacerdotes e médicos. Então, toda a ação da igreja diante de Annelise teve a participação dos médicos. Os médicos participaram daquilo que estava acontecendo. Diga-se de passagem que os pais de Annelise comungavam a Eucaristia, iam à missa, confessavam-se sempre, frequentemente, rezavam o Santo Terço. Tinha uma vida de devoção profunda. Por que Deus permite que a filha de um casal que é extremamente católico passe por tal situação? É um mistério que tem como fim revelar a glória de Deus e a salvação das almas. O processo de exorcismo. Convencida de que o seu problema não era de ordem médica, mas sim uma possessão demoníaca, Annelise e sua família suplicaram repetidamente à igreja por um exorcismo. Após várias recusas, seguindo o protocolo de cautela da igreja, o que é o protocolo de cautela da igreja? Depois de esgotar a ajuda médica, depois de esgotar a ajuda psiquiátrica, depois de esgotar os tratamentos com remédios, depois de esgotar todo o acompanhamento psiquiátrico, terapêutico, então a igreja entrou em ação. Ok? E como foi isso? O bispo de Wurzburg, Joseph Stenger, concedeu em 1975 a permissão para que o rito fosse realizado sob segredo, designando 2 padres. Então, olha só para você ver a cautela da igreja. Foram designando 2 padres em segredo para realizarem o ritual do exorcismo. Esses padres eram o pároco Ernst Alt e o padre salvatoriano Arnold Hens. Os 2 padres que foram realizar o ritual, o sacramental de exorcismo sobre Annelise Michael. Entre os anos de 1975 até junho de 1976, foram realizadas 67 sessões de exorcismo. 1 ou 2 por semana. Durante até 4 horas cada. Durante as sessões, muitas delas gravadas em áudio, Annelise falava com uma voz gutural e alterada, ou seja, voz grossa, como se fosse um grito, um rosno. E é assim que ela falava. E 67 vezes
ela recebeu exorcismo. Então perceba que quando a ação do mal, do maligno em si, às vezes uma sessão de exorcismo não basta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, enquanto não se há um êxito para libertar a pessoa da ação maligna, o exorcismo não acaba. Haja vista que foram 67 sessões de exorcismo de Annelise. E aqui, meus irmãos, pasmem, não fiquem com medo. Não, a minha intenção não é causar sensacionalismo, nem muito menos incultar medo em vocês, mas é trazer uma reflexão teológica, pedagógica, sistemática, espiritual, de como esse assunto da ação subordinada do inimigo é séria. Está sob o controle de Deus. Ele já está vencido. Deus já venceu pelo sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Somos salvos, libertos, curados e libertos. Mas entenda como que a ação do inimigo de Deus, ela pode fazer com que uma pessoa sofra muito. E Deus não quer o sofrimento do ser humano. Deus quer a felicidade do ser humano. Então os padres identificaram 6 entidades que alegavam habitar jovens: Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e Fleischmann. Fleischmann era um sacerdote, um padre decaído e excomungado do século XVI. Annelise parou completamente de tomar os remédios psiquiátricos, como o Tegretol, e de comer, afirmando que o jejum extremo era uma ordem divina de penitência para salvar as almas dos jovens modernos e expiar o pecado pleno. Aqui, irmãos, faltou uma cautela dos padres. Por mais que o jejum fosse uma ordem de Deus, a penitência fosse uma ordem de Deus, ela não deveria ter parado de tomar os remédios e ela não deveria ter parado de se alimentar. Por quê? A falta de alimentação deixou ela muito debilitada e a falta de medicação deixou ela muito agitada. Então, os padres e os pais da menina erraram ao deixar ela fazer penitências duras, como de parar de se alimentar, e ao permitir que ela parasse de tomar os remédios. Foi negligência dos pais, dos médicos e também dos padres. Em 1º de julho de 1976, ou seja, 50 anos atrás, Annelise faleceu em sua cama, pesando apenas 30 quilos, desidratada, com os joelhos rompidos de tanto fazer genuflexões e com pneumonia. Suas últimas palavras ao padre Heinz foram: reze pelo meu perdão. E a sua mãe: mãe, estou com medo. E ela expirou. Irmãos, é uma história muito triste e pesada, mas é uma história real. Por que eu trouxe para vocês essa história como a ação do inimigo subordinada por Deus? Porque a pergunta que não quer calar é a seguinte: se a ação do demônio é subordinada a Deus, por que Annelise sofreu tanto e qual o propósito de sua possessão? Essa é uma das perguntas mais profundas e pungentes da teologia.
tocando diretamente no mistério do sofrimento dos inocentes e no mistério da providência divina. Mas sim, existe uma resposta teológica e espiritual para Deus permitir esse sofrimento. Como bem observou São Tomás de Aquino, Deus, sendo o sumo bem, jamais permitiria que o mal existisse, se não tivesse o poder e a sabedoria de extrair dele um bem maior. Então, por mais que essa história de Anneliese seja intrigante e seja estranha, ali há uma ação da providência divina. O demônio é apenas uma criatura decaída e, portanto, sua ação extraordinária está sob a coleira da permissão divina. Ele não pode tocar em nenhum fio de cabelo do homem sem que Deus o permita para um fim superior, como o caso de Jó. No caso real de Anneliese Merkel, tanto os diários dela quanto os escritos padres que a acompanharam apontam para uma resposta teológica profunda. A possessão dela foi permitida por Deus como um caso de sofrimento vicário, ou seja, expiatório, e como um sinal de alerta para um mundo secularizado. Então, Deus permitiu naquele tempo que Anneliese sofresse em seu corpo as possessões para que servisse de sinal para um povo que era secularizado, uma Alemanha que estava passando pela frieza de um tempo de guerra fria, de um tempo onde havia ali um secularismo, onde as pessoas estavam preocupadas mais consigo mesmas do que com o amor e a misericórdia de Deus. Então, o seu sofrimento foi vicário, foi expiatório. Deus usou os sofrimentos dela para que aquele povo fosse tocado a uma conversão em massa. E sabe o que é interessante? O túmulo de Anneliese se tornou um lugar de peregrinação de muitos cristãos da Alemanha que se converteram, que mudaram de vida e que passaram a rezar o rosário, que passaram a ir na missa. Houve a conversão em massa de jovens que buscaram a Eucaristia. Então, o mistério do sofrimento vicário. Na teologia católica, o sofrimento vicário ocorre quando uma alma unida intimamente a Cristo aceita oferecer as suas próprias dores em favor da conversão de outros e para reparar os pecados do mundo. São Paulo sintetiza isso em Colossenses 1:24. Completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Então, o sofrimento de Anneliese serviu para a conversão dos pecadores. Serviu para a santificação das almas, pela conversão dos jovens, naquele tempo de um período onde havia um secularismo, ou seja, um mundo secularizado, um mundo sem Deus, um mundo sem esperança, um mundo sem a presença de Cristo. O consentimento de Anneliese, em suas anotações pessoais, Anneliese relata ter tido uma visão da Virgem Maria em 1975. Assim como aparece no filme do Exorcismo de Emily Rose, a Virgem Maria apareceu a ela também, a Anneliese. Segundo ela, Nossa Senhora lhe teria dado a escolha: ser libertada imediatamente e viver uma vida normal, ou aceitar ou continuar sofrendo aquela terrível opressão para demonstrar ao mundo moderno a realidade do inferno e salvar as almas dos pecadores. Anneliese escolheu ficar e oferecer seu sofrimento. Vamos fazer uma análise teológica? Os processos de Genezaré ou de Gadara na Bíblia. Quando Jesus liberta eles, um desses gadarenos quis seguir Jesus. O que Jesus diz para ele? Não, volte para a tua casa, para a tua família, e diz o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia.
Isso está na Bíblia. Está no texto bíblico. Esse texto do endemoniado gadareno é narrado em Marcos 5, versículo de 1 a 20, em Lucas 8, de 26 a 39, e em Mateus 8, de 28 a 34. É uma das passagens mais impressionantes sobre a soberania de Cristo e o processo de cura e libertação e também de exorcismo. O detalhe do homem que, após ser liberto, quis seguir Jesus, mas recebeu uma proposta surpreendente do Divino Mestre. Como Annelise encerra aqui uma lição teológica e pastoral profunda sobre a nossa própria missão. Então, o que acontece? Aquele homem vivia na região de Gadar, ou Gerasa, né, Gadara, uma terra pagã, certo? É evidenciada pela criação de porcos, animais impuros para os judeus. Ele habitava nos sepulcros, andava nu, quebrava correntes com força desproporcional, olha só, autoflagelava com pedras. Ele era a imagem da desfiguração total da dignidade humana, provocada por uma legião de demônios. Quando Jesus desembarca, a legião se prostra diante dele. Cristo comanda a libertação e permite que os espíritos entrem nos porcos, que se lançam no mar. Quando os habitantes da cidade chegam e encontram o ex-endemoniado totalmente transformado, assentado, vestido em perfeito juízo, em Marcos 5,15, a presença real de Jesus e a sanidade e a dignidade e a ordem, aquela natureza, não. Quando os habitantes da cidade chegam, o que eles encontram? O homem está curado. Tá bom? O homem está curado, assentado e vestido em perfeito juízo. Marcos 5,15. Então, o texto bíblico narra que Jesus estava entrando no barco para ir embora. E o homem que foi liberto pede a ele, rogava-lhe que o deixasse estar com ele, ou seja, seguir Jesus. É um pedido legítimo e belíssimo. Depois de passar anos vivendo no inferno na terra, o homem experimentou o céu, a presença de Cristo. Ele queria se tornar um discípulo inerente, seguir o Mestre, caminhar ao lado de Jesus. No entanto, Jesus não permitiu, mas deu-lhe uma ordem direta: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Então, o demônio, ele havia isolado aquele homem de sua família, de sua casa, né, de seus amigos. E Jesus confia-lhe a missão de, após ser liberto, de restaurar os vínculos familiares e de testemunhar o nome de Jesus para os seus familiares, porque aquela era uma região de pessoas incrédulas, de pessoas que não acreditavam em Deus. Então, ali, aquele homem se tornou o primeiro missionário para os pagãos. Os evangelhos registram o fruto dessa obediência. Ele publicou na Decápole, uma região de 10 cidades pagãs, tudo o que Jesus fizera e todos admiravam. Marcos 5:20. Depois, Jesus volta lá naquela cidade. E os gadarenos reconhecem Jesus. Então, está lá em Marcos 7, 38 e 37. Então Jesus deu a missão para o gadareno, que foi o primeiro missionário a evangelizar aquela região de pagãos, depois de ser liberto por Jesus. Olha que interessante isso. Ele recebeu o exorcismo e foi testemunhado o que Jesus fez por ele, para os gadarenos. E aqui, em Marcos 7, 33, diz assim: tendo-lhes deixado as fronteiras de Tiro, passou por Sidom, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram então um homem que era surdo e mudo,
e suplicava-lhe que impusesse as mãos. Olha que interessante. Jesus foi acolhido pelos gadarenos, que havia sido evangelizado por aquele homem que foi liberto dos demônios. Se da primeira vez eles mandaram Jesus embora porque os porcos haviam se precipitado, da segunda vez eles acolheram Jesus porque entenderam a missão de Jesus. Porque aquele homem evangelizou os gadarenos. Então, o testemunho daquele homem que foi possesso impactou aquelas cidades da Decápole, que acolheu Jesus uma segunda vez. No caso de Emily Rose, no caso de Annelise Michael, o testemunho de vida dela, de suportar a posição demoníaca para ser um sinal para a sua geração, fez com que as pessoas fossem convertidas em massa e fossem ao seu túmulo. Quer ver uma outra verdade? Quando os 3 pastorinhos de Fátima tiveram a visão do inferno, essa visão impactou aquela sociedade daquele tempo. E houve também uma conversão em massa. A verdade é que Deus permite a ação do mal, que Deus permite também visões do inferno, para que haja conversões, para que pessoas se convertam e mudem de vida. Então, percebam que a ação do demônio é subordinada por Deus para que haja conversões, para que haja mudança de vida, para que as pessoas se voltem para Deus, para que as pessoas parem de pecar, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas realmente reconheçam que há um Deus poderoso e que sim, Satanás existe, mas ele não pode fazer nada se nós não dermos para ele essa autorização. Então, Annelise, ela ofereceu todo o sofrimento, conforme a visão que ela teve da Virgem Maria, para ser um sinal visível para aquele mundo que ela vivia, que era secularizado. E assim ela ajudou também a salvar os pecadores. Bom, ela também ofereceu seu sofrimento pela reparação do clero e pela juventude. Ela repetia constantemente em suas dores, que suas dores eram oferecidas de forma especial pela juventude alemã, que estava abandonando a fé em massa nos anos 70, e pelos sacerdotes que já não acreditavam na existência do demônio ou na presença real de Jesus na Eucaristia. Ela foi um sinal para uma época que navegava. Ela foi também um sinal para uma época que negava o sobrenatural. O contexto histórico e teológico da Alemanha nos anos de 1970 era de profundo racionalismo e ceticismo. Mesmo dentro da Igreja Católica, muitos teólogos modernos começavam a ensinar que o demônio era apenas metáfora ou um símbolo literário do mal psicológico, desconsiderando a doutrina do magistério sobre espíritos decaídos. Então, Annelise Michael se tornou um sinal de Deus diante do racionalismo e ceticismo, perante a possessão e a ação do mal, e da existência de Deus na década de 70 na Alemanha. Na década de 70, a Alemanha e grande parte do Ocidente vivia o auge do racionalismo, do materialismo científico e de um ceticismo que invadia, inclusive, faculdades de teologia. O demônio vinha sendo desmistificado, tratado apenas como um símbolo arcaico, um distúrbio psíquico. Ao permitir a possessão de Annelise, Deus usou aquela trágica situação humana para quebrar a soberba desse ceticismo diante de cientistas, médicos e juízes. Manifestou-se uma realidade que a ciência pura não conseguia explicar. Olha só, 77 sessões gravadas em áudio, o conhecimento de línguas ocultas, a versão física imediata e violenta ao sagrado, e o próprio testemunho forçado dos demônios sobre o nome de Jesus.
Então, ela se tornou, na carne, um sinal de contradição. O sofrimento dela foi um terrível grito do sobrenatural para uma época que queria decretar a morte de Deus e a inexistência do demônio. Ela pagou um preço altíssimo, sim, mas cumpriu uma missão mística de demonstrar que a guerra espiritual é real e que o senhorio final pertence a Cristo. Olha que bonita história de Annelise. Apesar de tudo que ela viu, ela se tornou um sinal claro da vitória de Cristo sobre a ação do maligno. O propósito permitido por Deus nos sofrimentos de Annelise funcionou como um choque de realidade. Como falei, as vozes gravadas, né, em áudio, registraram vozes brutais, né, registraram vozes culturais, diálogos teológicos complexos em línguas que a jovem não dominava e um horror visceral diante dos sacramentais. Deus permitiu que o mistério do mal fosse documentado para que o homem moderno, que idolatrava o materialismo, lembrasse que existe uma guerra espiritual real acontecendo nos bastidores da história. Durante os ritos, né, foi mascarado também a soberba satânica. Os padres frequentemente obrigavam os demônios, sob o poder do nome de Jesus, a testemunhar verdades que eles odiavam. Nas gravações, as entidades eram forçadas a dizer aos padres que o rosário era uma arma terrível e que as pessoas precisavam voltar a se confessar e a rezar. Deus usou o próprio inimigo para pregar a conversão. Olha que bonito isso. A fragilidade humana e a soberania de Deus. O fato de Annelise ter morrido magra, debilitada, não significava que o demônio venceu. Para a teologia da cruz, a vitória de Deus muitas vezes se manifesta na aparente fraqueza humana. O demônio acreditava que, destruindo o corpo físico de Annelise e levando-a à morte por inanição, ele ganharia a batalha e humilharia Deus. No entanto, o tiro saiu pela culatra. As últimas palavras de Annelise foram o pedido de perdão e oração. Ela morreu em estado de graça, mantendo a sua fidelidade a Deus e até o último suspiro, apesar do martírio físico e mental. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante. Se não fosse o caso de Annelise Michael ter morrido por inanição, falta de alimentação, poderia ser averiguada a possibilidade de uma santificação, processo de santificação. Porém, como ela morreu de inanição, falta de alimentação, aqui a igreja vê um descuido com a saúde. E aqui, então, seria um problema teológico para a sua beatificação. Por isso que há um distanciamento da diocese dela em questão à sua situação. Prudência e discrição também. Apesar de que pessoas atribuem graças alcançadas por sua intercessão, por ter devoção popular a ela, porque muitos fiéis se tornam em Kirchberg, a igreja é criteriosa na questão da santificação e da beatificação. Bom, depois de sua morte teve o julgamento e as consequências jurídicas em 78. A morte de Annelise gerou um escândalo internacional. O Estado alemão indiciou os pais de Annelise e os dois padres Alt-Reis por homicídio culposo por negligência e omissão de socorro. O julgamento colocou em choque a ciência e a fé. A acusação médica e científica. Os médicos do Ministério Público sustentaram que Annelise sofria de esquizofrenia e epilepsia tratáveis. Se ela tivesse sido alimentada à força e recebido tratamento médico adequado, teria sobrevivido. A defesa espiritual foi tratada como superstição perigosa. A defesa, os advogados dos padres
usaram as gravações de áudios dos exorcistas como prova de que a possessão era real e que a própria vontade de Annalise, que recusava os médicos, devia ser respeitada. O veredito: os 4 réus foram considerados culpados de negligência. Eles foram condenados a 6 meses de prisão, pena que foi suspensa sob condicional por 3 anos. O posicionamento da igreja e o legado teológico. O caso de Annalise Michael gerou profundas reflexões e mudanças na prática da igreja católica. O erro do discernimento. A própria igreja na Alemanha reconheceu posteriormente que o caso foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. O erro principal não foi a realização do exorcismo em si, mas a interrupção do tratamento médico e a falta de alimentação, como vimos na nossa síntese escolástica. A graça pressupõe a natureza. A igreja ensina que mesmo quando há uma real possessão, o corpo físico da pessoa ainda necessita de cuidados da medicina natural. Isolar a pessoa doente do cuidado médico e permitir que ela morra de fome, sob pretexto de penitência espiritual, viola o 5º mandamento: não matarás. Então, essa prática para a igreja foi realmente crime, né? Foi um pecado mortal, porque ela ficou sem se alimentar e acabou morrendo. Por causa disso, houve uma reforma do ritual de exorcismos em 1999. Esse caso foi um dos principais motivos pelos quais São João Paulo II impulsionou a reforma do ritual de exorcismos. O novo ritual passou a exigir de forma explícita e obrigatória a consulta a médicos e psiquiatras antes de qualquer intervenção, proibindo terminantemente que o tratamento clínico de patologias diagnosticadas seja abandonado em detrimento de rituais espirituais. O túmulo de Annalise Michael. Em Wittenberg, Allemagne, tornou-se ao longo dos anos o túmulo de Annalise em Wittenberg tornou-se ao longo dos anos um local de peregrinação informal para muitos fiéis que consideram uma mártir da expiação, embora a igreja local mantenha uma postura de extrema discrição e silêncio prudente sobre o caso. Podemos compreender essa subordinação ao demônio a Deus por meio de alguns princípios fundamentais. Limitação da natureza criada. O demônio, por mais poderoso que seja na ordem natural, como um querubim ou um serafim decaído, continua sendo uma criatura. Ele não possui os atributos exclusivos de Deus, tais como onipotência. Ele não pode fazer tudo o que quer. Seu poder é finito. Onisciência. Ele não conhece o futuro de forma absoluta, nem pode ler os pensamentos mais íntimos do homem ou o fundo da alma humana, o que a teologia chama de santuário da consciência, a menos que o próprio homem os manifeste por palavras ou atos. Deus é o único que são os corações, onipresença. Ele é um ser circunscrito e não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, a ação do inimigo ela é limitada, porque ele não pode ter lugar no tempo. A vontade invisível de Deus. Estamos acabando, tá? Está acabando aqui. Nada acontece no universo sem que Deus queira. Vontade antecedente positiva, ou sem que Deus permita. Vontade consequente permissiva. A ação do demônio se enquadra na vontade permissiva. O demônio é como um cão acorrentado, Santo Agostinho. Ele pode latir e tentar, mas só consegue avançar até onde o dono da corrente permite. Desculpa que tá uma gritaria aqui. Tem um campinho de futebol aqui. Desculpa, perdão, tá? Então, o exemplo bíblico clássico disso está no livro de Jó, onde Satanás precisa pedir permissão
expressa a Deus antes de tocar nos bens, nos filhos e na saúde de Jó. E Deus estabelece limites claros para essa ação. Pode tocar em tudo que é dele, mas conservará a sua vida. O mistério da providência. Tirar o bem do mal. Se Deus tolerar a ação do demônio, não é por fraqueza, mas porque em sua sabedoria infinita, ele é capaz de usar até mesmo as tentações e as provações para gerar um bem maior. Purificação. Purificação. A aprovação serve para fortalecer as virtudes humanas, como a paciência, a fé, a humildade. A humildade. Sem o combate, não haveria meta da vitória. Sem o combate, não haveria meta da vitória. A glória de Deus. Ao final, a própria tentativa do demônio de desvirtuar os planos divinos acaba ocorrendo de forma misteriosa para o cumprimento dos princípios, para o cumprimento dos princípios de Deus, para o cumprimento dos propósitos de Deus. Como escreve São Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Romanos 8:28. O demônio opera na história com o consentimento temporário do Criador, sabendo que o seu tempo é curto e que a vitória final do motor imóvel já está decretada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, terminamos nossa aula. É muita coisa para vocês reverem, estudarem, mas é necessário. Faça uma revisão dessa aula. Semana que vem nós entramos no assunto cura e libertação. Ok? Então espero que tenham gostado dessa aula. Vamos rezar para encerrar. E semana que vem a gente continua. Qualquer dúvida, comente aqui ou lá no grupo. Pode comentar também, que a gente responde as suas perguntas. Tá bom? Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem se é ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu Deus guardador, satisfaz-me que eu fui a piedade divina. Satisfaz-me que eu fui a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine a mim. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até semana que vem.